nostre città sono storie di amicizia. A pequena Fornati fica numa região cheia de montanhas na província de Trento, no norte da Itália. A cidade italiana tem fortes laços com rodeio em Santa Catarina, uma relação de amizade formada oficialmente na década de 1990 e reafirmada quase 30 anos depois, em 2017. E assim, a viagem de 2017 foi organizada para selar este pacto de amizade entre as comunidades de Fornace e Rodeio, em memória aos esforços e sacrifícios feitos pelos nossos antepassados e também porque a vontade comum da administração de Fornace, não só a atual, mas também a anterior e as anteriores, e da Companhia Teatral San Martino, é que a memória dos nossos antepassados seja preservada e transmitida às gerações mais jovens. De Fornati saíram italianos que desembarcaram em Santa Catarina 150 anos atrás. Fornace, porque no Brasil, e mais especificamente na cidade de Rodeio, ele encontrou muitas pessoas que vieram do município de Fornace. Os vários Astolfi, Tomelin, Girardi, Carécia, Scarpa, Lorenzi. E então, como havia muitas pessoas de origem de Fornace em Rodeio, ele perguntou se era possível organizar uma noite para nos explicar, nos contar sobre sua imigração em massa, o que ocorreu em 1875. E digamos que foi a partir daí que começou todo o nosso estudo feito posteriormente e os primeiros contatos com os primeiros imigrantes. Na época da imigração, viviam aqui em Fornace em torno de 900 pessoas. Pelos registros oficiais, pouco mais de 180 deixaram essa localidade e emigraram para outros países, a exemplo do Brasil. Mas em registros não oficiais, as pessoas contam aqui que 300 pessoas saíram deste lugar. Atualmente moram aqui na localidade pouco mais de 1.300 pessoas. Ou seja, o número de moradores praticamente dobrou da imigração para cá. Várias cidades italianas e catarinenses se tornaram irmãs. Outras mantêm ligações nos nomes, como Trento e Nova Trento, Nova Veneza e Veneza. Veneza é formada por 118 ilhas, 250 mil pessoas vivem nesse local. Só para a gente ter uma ideia do fluxo de movimento turístico por aqui, ano passado 20 milhões de visitantes passaram por esse lugar. Na Itália tem carnaval, diferente, mas tão famoso quanto a festa popular brasileira. A tradição das máscaras venezianas ganhou o mundo. Feitas de papel machê, elas têm formas e figuras que simbolizam a tradição, escondem a identidade e deixam um ar de mistério. Criam um ambiente de igualdade e quebram barreiras sociais. Esta é uma das lojas mais famosas de máscaras e trajes em Veneza. Então, eu comecei há 40 anos, quando era pequena. Tinha 18 anos e comecei uma loja fazendo máscaras, com os ensinamentos de um grande artesão que já não está mais entre nós. E aos poucos aperfeiçoei minhas técnicas e depois passei para a parte dos trajes e também lá, aos poucos, eu melhorei até me tornar capaz de fazer essas coisas. E tive a sorte de toda a minha família me acompanhar, porque a evolução natural foi abrir o meu próprio negócio e agora somos uma empresa familiar. O carnaval veneziano também é prestigiado em terras catarinenses, com bailes tradicionais em Nova Veneza, cidade com a cara da Veneza italiana. A festa, claro, que rompeu a fronteira dos palácios e dos castelos e foi para as ruas de Veneza, até hoje, e também aqui em Nova Veneza. A festa se tornou tão popular que nas ruas as pessoas vão com os trajes mais contemporâneos, assim, com o corpo totalmente coberto e com o rosto que ninguém consegue reconhecer. E aí, quem está embaixo, rico ou pobre? Tá aí uma festa popular. O Carnaval de Venezia é realizado geralmente em junho e deixa Nova Veneza lotada de turistas. Desde 2008, nós realizamos a festa do Carnaval de Venécia, como é em Veneza da Itália, desde o século XVI, onde primeiro a nobreza se reúne nos castelos e fazem a festa da nobreza. 15 dias depois, então, a nobreza sai do castelo e vai para a rua festejar junto com o povo.
Na cidade são confeccionadas máscaras inspiradas na Veneza da Itália. O material usado pelas artistas catarinenses foi adaptado. PVC, plástico e silicone são a matéria-prima por aqui. Carmen, o mais legal é que cada uma dessas máscaras, elas são únicas, né? Porque não tem nenhuma máscara igual a outra, porque cada vez vocês inventam alguma coisa diferente ou usam a criatividade para moldar de uma forma diferente. Sim, cada uma ela tem a sua individualidade, vamos dizer assim. Porque mesmo que ela seja de renda, quando ela fica pronta, ela vai ficar diferente. Porque sempre tem algum detalhe para ficar diferente. Não tem assim duas máscaras iguais. Parecidas até, mas iguais não tem. Se nós analisar as máscaras que nós trabalhamos hoje e comparar com as primeiras que a gente fez, são bem diferentes. Tipo assim, cada ano que passa a gente aprende mais, né? Se aperfeiçoa mais. Em Roma, uma homenagem a Giuseppe Garibaldi, conhecido como o herói de dois mundos. Garibaldi tem uma ligação íntima com Santa Catarina, estado onde ele conheceu Anita Garibaldi. Caminhando mais ou menos 250 metros de onde está o monumento de Giuseppe Garibaldi, nós encontramos aqui a Praça Anita Garibaldi, uma homenagem à catarinense que se juntou a Giuseppe Garibaldi, lá em Santa Catarina, durante as lutas. No dia que nós estivemos em Roma, o monumento dela aqui na cidade estava sendo restaurado. Foi na Itália que pesquisadores de Santa Catarina encontraram a única vestimenta original usada por Anita e que está preservada num museu. A peça foi reconstruída na Unifeb em Brusque. Anita Garibaldi, sempre que vemos nos monumentos, ela tem uma silhueta de uma jovem bonita, e quando nós chegamos, então, tivemos acesso, nós vimos uma mulher mãe, um vestido de uma mulher grávida, que naquele momento nos chocou bastante, porque nós esperávamos, né, essa outra Anita Garibaldi, e era exatamente isso que nós buscávamos, estar se aproximando da nossa história real. A hora que nós observamos as fotografias de alta resolução, chegamos à conclusão que era um tecido para a época muito avançado, que é a padronagem jacquard. Pelas análises que foram feitas, um pouco de fio que chegou lá na nossa mão, devido a um restauro que foi feito, nós constatamos que era um pouco de fio de seda, mas o tecido em si, o vestido, muito provável que tinha algodão e linho, que eram as fibras naturais mais utilizadas na época, naquela região. Os detalhes que compõem o corpete, como esse franzido estratégico aqui na parte da cintura, ele pode ser ajustado e acompanhar a evolução dessa gestação. Noépoli, província de Potenza, no sul da Itália, foi construída no alto de uma montanha. A cidade é a origem da família Petrelli. A família Petrelli era proprietária de uma maceria, que é uma pequena fazenda, e dentro dela vivia cultivando, criando ovelhas e, portanto, produzindo lã e cultivando. Um Petrelli deixou a Itália para marcar um novo tempo em terras catarinenses. Leonardo Petrelli saiu desta região de Noépoli em 1903, quando ele tinha 24 anos. Chegou no Brasil para construir uma nova família e a partir daí nascia a história de um dos maiores grupos de comunicação do Brasil. Leonardo Petrelli é pai de Mário Gonzaga Petrelli, que nasceu no Brasil e fundou no Paraná e em Santa Catarina o Grupo RIC, que em 2019, em Santa Catarina, passou a se chamar Grupo ND. Eu não pude conhecer meu avô, que migrou para cá porque faleceu muito cedo. Meu pai sempre teve o desejo de conhecer a família na Itália, o qual a gente não conhecia, não tinha uma noção de onde ela estava. E aí, então, por conta de buscar as raízes, ele foi à busca por uma questão de uma pesquisa, um professor, e aí enxergou e encontrou a cidade, o qual nós tínhamos a descendência já do avô, né, então muito próxima, né? Eles sabiam que nós existíamos, mas nós não tínhamos até aquele momento saber que eles existiam e quem eram eles, né? As famílias Petrelli, italiana e brasileira, se reencontraram. Em 2003, realizamos esse sonho graças ao grande Mário Gonzaga Petrelli, de quem sempre me lembro, pois foi sua a vontade de reunir a família após 50 anos. Reunir a família a distância de 50 anos. E ele encontrou, então, na igreja, que era lá que foi os papéis, que estavam lá, então, a certidão de nascimento do pai dele, a certidão de nascimento e casamento do avô dele. Então, claro que houve muita emoção, a gente pôde entender e sentir realmente a nossa descendência, né? E o quanto foi importante o fato do que significava uma migração, né? Famílias de mesmos sobrenomes, italianas e brasileiras.
cidades com pactos de amizade e semelhanças culturais. É a imigração presente e unindo Itália e Santa Catarina até os dias atuais.